Você já percebeu como certas prisões não têm grades, não têm muros, não têm algemas, mas ainda assim nos mantêm cativos por dentro? Elas são feitas de hábitos sutis, de gestos repetidos no escuro, de vazios que tentamos preencher com o primeiro alívio que encontramos. E um dos alívios mais fáceis, mais acessíveis, mais silenciosos é a pornografia. Ninguém fala disso, pelo menos não do jeito certo. Falam com culpa, com julgamento, com arrogância, mas o que poucos enxergam, e o que você talvez esteja começando a sentir, é que isso não é apenas um hábito, é um escoamento lento e constante da sua força vital. É como um pequeno vazamento em um grande reservatório. Não parece grave, mas com o tempo, tudo seca, e o que sobra é cansaço, é distração, é desânimo. É aquela sensação de que algo em você está apagado, algo que já brilhou mais, algo que já foi mais intenso. A pornografia promete prazer, mas o que ela entrega é silêncio, um silêncio interno. Não aquele silêncio da paz, mas o da desconexão. Depois do vídeo, do clique, do momento, vem o vazio. Um vazio que você não consegue explicar, mas sente, no corpo, nos olhos, no peito, sente como uma queda de frequência, como se a sua alma estivesse mais distante de si mesma. E não é sobre moral, não é sobre regras, é sobre energia, sobre vibração, sobre potência interior. A cada vez que você cede ao impulso, não é só o desejo que se esgota, é o foco, é a clareza, é a presença. Você começa a viver num estado de névoa, como se estivesse acordado, mas dormindo por dentro. Os estoicos antigos sabiam disso. Sabiam que o maior inimigo do homem livre não é o mundo externo, é o prazer mal compreendido. Sêneca dizia: os prazeres mais doces são os que mais facilmente nos escravizam. Marco Aurélio ecoava: o que te domina, te possui. E Epicteto lembrava: a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser escravo de nada. E é aqui que tudo muda, porque o problema não é o desejo. O problema é o que você faz com ele. O desejo é fogo. Ele pode queimar ou pode iluminar, pode te consumir ou pode te mover. O que está em jogo aqui não é parar de ver vídeo, é reconquistar o domínio da sua alma, é retomar as rédeas da sua energia, da sua criatividade, da sua presença espiritual. Não se trata de culpa, se trata de despertar. Talvez, só talvez, esse seja o primeiro passo do seu despertar. O erro invisível. Você acha que é prazer, mas está drenando sua alma. A pornografia se apresenta como prazer, mas na verdade ela anestesia. Não excita, não desperta, não intensifica. Ela embota, entorpece, dissolve. Seu cérebro, ao receber uma avalanche de estímulos visuais, entra em estado de hiperdopamina. Mas essa dopamina não está conectada ao real. Não há contato, não há vínculo, não há troca. É um prazer sem presença, um prazer sem corpo, um prazer que no fim deixa tudo mais vazio do que estava antes. E com o tempo, esse estímulo artificial ensina seu cérebro a rejeitar o natural. O toque real perde graça, a intimidade perde força, a conexão perde cor. O que era vibrante se torna opaco. E não é só no campo sexual. A alma também apaga. Porque quando a energia vital se dissipa por um canal falso, todo o resto seca junto. Seca o foco, seca a ambição, seca a espiritualidade, seca o olhar. Você começa a viver em uma frequência mais baixa. Tudo pesa mais, tudo cansa mais, tudo exige mais esforço do que deveria. E mesmo que você não perceba conscientemente, sua presença já mudou. Seu campo energético se fragmenta. Você fica mais disperso, mais desconectado, mais instável. Sua luz enfraquece. É como se houvesse uma névoa em volta de você. Uma névoa que impede que você seja sentido plenamente pelos outros e por si mesmo. E o mais cruel é que, na maioria das vezes, você nem sabe que isso está acontecendo. Porque o mundo te diz que isso é normal, que é só uma forma de aliviar o estresse, que não tem nada de errado. Mas a verdade é que você está sendo drenado. Não por maldade, não por fraqueza, mas por falta de consciência vibracional. Você não precisa se culpar por isso, mas precisa enxergar. Enxergar que nem todo prazer é luz. Alguns são sombra disfarçada. Alguns são âncoras invisíveis, te mantendo em um estado de existência abaixo do seu verdadeiro potencial. E o mais perigoso é que tudo isso acontece em silêncio. Um silêncio que parece inofensivo, mas que, aos poucos, rouba sua alma. Ilusão da liberdade sexual como forma de controle espiritual. Vivemos em uma era que celebra a liberdade, mas o que chamamos de liberdade, muitas vezes, é apenas permissão para se perder, permissão para se fragmentar, permissão para se entregar ao que nos esvazia, disfarçado de escolha pessoal. A pornografia foi embrulhada nesse discurso, transformada em símbolo de autonomia. Mas por trás dessa narrativa existe um mecanismo invisível, um sistema que não apenas explora o desejo, mas o reprograma, que não apenas oferece prazer, mas o condiciona. Porque quando um homem entrega sua energia vital a imagens artificiais, ele não está exercendo sua liberdade, ele está sendo guiado por impulsos que não são dele, guiado
guiado por um roteiro externo que define quando, como e por que ele deve sentir prazer. E quanto mais ele consome, mais ele se distancia de si, mais ele se desconecta da própria bússola interna, mais ele precisa de algo fora para se sentir vivo. É um sequestro espiritual disfarçado de prazer moderno, um esvaziamento lento da energia criadora, uma sabotagem silenciosa da soberania vibracional. O homem que desperdiça sua energia seminal com frequência começa a sentir que tudo está mais longe. Seu propósito parece distante, sua criatividade parece bloqueada. Seu magnetismo pessoal, aquela presença que antes era sentida mesmo em silêncio, começa a desaparecer. E então ele tenta compensar, com mais estímulo, com mais consumo, com mais distração, e entra no ciclo, o ciclo do homem que quer se sentir mais vivo, mas só se afasta da própria alma. O estoico não se curva a esse ciclo. Ele não se abstém por moralismo ou repressão. Ele se preserva por reverência à sua força interna. Ele compreende que sua energia sexual não é um brinquedo, é uma ponte, é um fogo sagrado que, mal direcionado, queima, mas bem direcionado, ilumina. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é escolher com consciência aquilo que mantém sua alma inteira. Porque o que parece liberdade, se não for consciência, é só mais uma forma de controle. E ninguém percebe, porque esse controle se apresenta como prazer. E o prazer, quando não é consciente, aprisiona com delicadeza, esmaga com sedução, destrói sorrindo, o fator neurológico que torna o vício quase invisível e por isso perigoso. Há um tipo de prisão que não tem grades, nem muros. Ela se constrói por dentro, silenciosa, disfarçada de rotina. Ela se infiltra em cada repetição automática e vai moldando o cérebro. A pornografia opera nesse lugar, não como uma escolha momentânea, mas como um programa mental que se instala aos poucos. Estudos neurológicos mostram que o uso repetitivo desse tipo de estímulo altera estruturas profundas do cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, a área que governa nossas decisões conscientes, nosso foco, nossa visão de longo prazo. É como se o centro de comando fosse sendo silenciado, o capitão da embarcação adormecido, e o barco então passa a ser conduzido por impulsos, por automatismos, por desejos que surgem não porque fazem sentido, mas porque se tornaram hábitos gravados no corpo. É por isso que tantos homens, inteligentes, conscientes, até mesmo espiritualmente despertos, ainda tropeçam nessa mesma pedra. Não é fraqueza moral, é alteração fisiológica. É um sistema interno que foi reconfigurado para buscar alívio e não verdade. O cérebro aprende que o prazer fácil está a um clique, que o desconforto pode ser silenciado com estímulo, que a presença pode ser substituída por fantasia, e assim o homem vai se afastando da própria realidade. Deixa de contemplar, deixa de sentir, deixa de estar. Mas o mais perigoso é que tudo isso parece normal, parece leve, parece inofensivo, porque o vício em pornografia não tem cheiro, não tem ressaca, não deixa marcas visíveis. Ele só rouba por dentro. Ele tira o brilho do olhar, a força da intenção, a nitidez dos propósitos, e o homem continua vivendo, mas vivendo embaçado, como se algo estivesse sempre faltando, como se nada mais fosse profundamente suficiente. Sem consciência filosófica, sem disciplina espiritual, a mente não resiste. Ela se curva, ela se adapta ao que é raso, ao que é fácil, ao que entrega prazer sem alma. Mas o estoico não dorme no comando. Ele observa seus impulsos como um guardião observa os portões de um templo. Ele sabe que cada pequena escolha constrói ou destrói a arquitetura invisível da sua presença. E é ali na escolha silenciosa que começa a libertação. O que Sêneca faria? A filosofia como ferramenta de contenção energética. Sêneca não negava os impulsos, ele os conhecia por dentro. Sabia que o desejo, quando ignorado, apodrece em silêncio, mas quando acolhido com consciência, se transforma em força. A filosofia estoica nunca foi sobre reprimir, foi sempre sobre redirecionar. Não cortar o rio, mas escavar margens para que ele não transborde em destruição. No centro do desejo existe uma energia pura. Ela nasce do instinto de vida, da busca por união, por beleza, por transcendência. Mas quando essa energia é capturada por imagens rasas, ela se perde. Ela vira descarga, vira fuga, vira torpor. A pornografia sequestra o símbolo do desejo. Ela transforma o sagrado em mecânico, destrói a poesia do toque, da presença, do silêncio compartilhado. E o homem, ao consumir isso, não percebe que está sendo consumido também. Por dentro, Sêneca nos lembrava que o sábio é aquele que consegue transformar seus impulsos em virtudes. Isso não significa sufocar, significa elevar, significa pegar aquela mesma energia que busca prazer e guiá-la para criar, para servir, para contemplar. Esse é o trabalho silencioso da alma desperta. Converter pulsões em propósito, converter calor em luz,
converter carne em espírito. Quando um homem escolhe isso, ele começa a se lembrar de quem ele é e, mais ainda, de quem ele pode se tornar. A filosofia aqui não é uma teoria, é uma prática encarnada, é presença na hora do impulso, é lucidez diante da vontade, é respiração diante da ânsia. O estoico aprende a esperar, a ouvir o que está por trás do desejo, a sentir o que está sendo pedido, não pelo corpo, mas pela alma. E nesse espaço entre o estímulo e a ação, ele encontra liberdade, porque o verdadeiro domínio não é negar o fogo, é saber usá-lo sem se queimar. A metáfora do campo seco. Por que sua frequência não floresce? Imagine sua alma como um campo fértil, silencioso, profundo, vivo, cheio de potencial, mas que precisa de tempo, cuidado e energia limpa para florescer. Agora, imagine que todos os dias você joga sobre esse campo um líquido ácido. Ele parece água, mas não nutre. Ele molha por um instante e logo corrói. Destrói a raiz antes que ela cresça. É assim que a pornografia age sobre o campo vibracional do homem. Ela oferece uma saciedade que não nutre, uma excitação que não expande, uma satisfação que não permanece. E aos poucos, esse campo vai secando. As ideias já não brotam como antes. A vontade se perde no meio do caminho. O brilho nos olhos desaparece. E o corpo continua presente, mas vazio. A frequência vibracional de um homem depende da qualidade da sua energia vital. Depende do que ele faz com seu desejo, com sua atenção, com seu tempo interno. E o desejo mal conduzido não apenas não manifesta, ele impede que a manifestação aconteça, porque manifestar exige profundidade, exige direção, exige uma vibração estável, presente e comprometida com o que importa. A pornografia quebra esse campo. Ela fragmenta, tira o homem do tempo sagrado da criação e o prende na pressa da descarga. E esse ciclo se repete, dia após dia, sensação após sensação, até que o campo fique estéril. Nada floresce num solo ácido, nada vinga quando a fonte está sendo drenada todos os dias. O magnetismo do homem desaparece não porque ele não tem poder, mas porque ele o entregou. Por isso a alma enfraquece. Por isso os sonhos parecem distantes. Por isso a energia não sustenta o propósito. Há uma força dentro de você que ainda pulsa, mas ela está soterrada, esperando que você pare de jogar ácido e comece a regar com presença, com silêncio, com intenção. A alma quer florescer, mas para isso ela precisa de espaço, de contenção, de respeito e, acima de tudo, de uma energia limpa. Técnica de 3 etapas para transmutar desejo em poder espiritual. O impulso não é um inimigo, ele é um mensageiro. Ele carrega uma força primitiva, ancestral, que só se torna destrutiva quando ignoramos sua natureza simbólica. O problema nunca foi o desejo em si, o problema é o que fazemos com ele. A pornografia ensina que desejo é pressa, que impulso é sinônimo de urgência e que prazer é algo que se consome, não que se cultiva. Mas o estoico entende, tudo o que é urgente demais tende a ser raso. Tudo o que busca alívio imediato tende a drenar. A transmutação começa com presença, começa no momento exato em que o impulso surge, não como um erro, mas como um convite. A primeira etapa é simples, mas poderosa. Atenção plena, observar sem reagir, sentir sem responder, como quem percebe o início de uma tempestade, mas escolhe não abrir o guarda-chuva ainda. Quando você vê o desejo surgindo e escolhe não segui-lo imediatamente, algo muda dentro de você. Você deixa de ser passageiro e volta ao assento do condutor. Essa pausa não é repressão, é comando. A segunda etapa é somática, respiração profunda e contração muscular consciente. Inspire fundo e contraia. Sinta o corpo pulsar com o calor do impulso e permaneça. Essa energia que antes escorria para fora começa a se acender por dentro, começa a aquecer a casa interna. E então, a terceira etapa, canalização criativa. O impulso é energia, e energia precisa de direção. Pegue esse calor acumulado e o transforme em ação. Escreva, ore, medite, treine, crie. Deixe que esse fogo sirva à construção, não à dispersão. Quando o desejo não encontra um caminho simbólico, ele vira compulsão. Mas quando é reconhecido, acolhido e redirecionado, ele vira combustível espiritual. É assim que os 3% vivem. Não negam o desejo, transformam, não combatem o fogo, aprendem a acender a luz com ele. Essa prática não exige força sobre-humana. Ela exige presença, ela exige decisão e exige, sobretudo, respeito pelo poder que vive dentro de você. Porque o que antes te arrastava, agora pode te guiar. Os 2 caminhos após a recaída. Existe um momento, quase silencioso, que vem logo depois da queda, depois do clique, depois do descontrole, depois que a chama do impulso vira cinza e o corpo se afunda numa espécie de vazio frio. É nesse instante que a alma sussurra. E agora? É aí que 2 caminhos se abrem. No primeiro caminho, você se
abandona, você se julga, você acredita que falhou de novo porque é fraco, sujo, perdido. E esse pensamento, esse veneno, inicia um ciclo ainda mais profundo de autossabotagem. Você entra num estado de torpor, desânimo e descrença. E o vício adora isso, porque a culpa é o terreno fértil onde ele cresce. No segundo caminho, algo diferente acontece. Você ainda sente o peso, mas escolhe não se machucar. Você respira, não nega o erro, mas também não o transforma em identidade. Você se vê com olhos mais amplos. Você compreende que a recaída é um evento, não um rótulo, que ela diz algo sobre sua dor, mas não sobre o seu valor. Esse segundo caminho é estreito. Não é automático. Ele exige consciência, exige maturidade espiritual, porque quando você escolhe aprender com a queda, ela se transforma. Ela deixa de ser lama e vira solo fértil. E é nesse chão de humildade que o estoico renasce, porque não é a ausência de falhas que molda um homem forte, é o que ele faz com elas. Aqueles que voltam ao ponto de partida com mais clareza, mais respeito por si mesmos, mais presença, esses crescem, não apesar da dor, mas por causa dela. Você pode errar 10 vezes, cair 20, mas se cada queda te deixar mais desperto, mais inteiro, você não está retrocedendo, você está voltando para casa, o que o vício realmente está tentando curar. Quase ninguém entende isso no começo, porque o vício grita alto, enquanto a dor que o originou sussurra baixinho. Mas a verdade é que, por trás de todo vício, há uma tentativa desesperada de alívio, uma tentativa de remendo, uma tentativa de não sentir. O vício não é só busca por prazer, é fuga. Fuga de um vazio antigo, muitas vezes esquecido. Fuga de uma solidão, que talvez começou ainda na infância. Fuga da sensação constante de inadequação, de não pertencimento, de não ser suficiente. Você não se viciou em algo. Você se viciou na anestesia que aquilo te proporcionava, na pausa temporária da dor que você não sabia nomear, na ilusão de controle, quando tudo dentro de você parecia um caos. Por isso, combater o vício apenas como um problema é enxugar gelo, porque ele é, na verdade, um sintoma, um reflexo visível de algo invisível. A mente viciada não é uma mente fraca, é uma mente exausta, uma mente que lutou sozinha por tempo demais, uma mente que aprendeu que sentir era perigoso, então preferiu se calar e se anestesiar. O problema não é o que você usa, é o que você tenta esquecer quando usa. A ferida real está debaixo da substância, do comportamento, da obsessão. E enquanto essa ferida não for vista, ela continua te conduzindo, mesmo no silêncio. Por isso, o verdadeiro caminho de libertação começa quando você muda a pergunta. Em vez de perguntar, por que eu não consigo parar? Você começa a perguntar, o que dentro de mim ainda dói tanto que precisa disso para suportar a vida? E essa pergunta não tem resposta imediata, mas ela abre a porta. E dentro dessa porta mora a verdade que você sempre tentou esconder, mas que paradoxalmente é a única capaz de te libertar. Não é sobre parar, é sobre despertar. A liberdade verdadeira não está em evitar o que nos prende, mas em transformar aquilo que nos escraviza em força. Sêneca nos lembra que nem tudo que é permitido é bom, nem toda facilidade traz crescimento. O vício não. É só uma prisão externa, é uma cela interna feita de ilusões e sombras. Mas no silêncio dessa cela também reside a centelha do despertar. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade é não ser escravo de nada, nem mesmo dos nossos desejos mais profundos. Dominar a própria energia não é um ato de repressão, mas de alinhamento. É reconhecer o fogo interno, acolher sua intensidade e redirecioná-lo para algo maior. O caminho é árduo, exige disciplina e compaixão por si mesmo. Requer que você olhe para dentro sem medo, sem culpa, apenas com a honestidade de quem quer se conhecer de verdade. Essa jornada não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. Apenas uma pequena parcela daqueles que se propõem, essa travessia alcança a plenitude que transforma sua vida. Eles não são mais fortes, são mais conscientes, mais atentos à frequência que vibram, ao propósito que carregam. Agora, diante dessa escolha, está a sua decisão. Seguir na ilusão da fuga, ou despertar para a força divina que pulsa dentro de você. Se esta mensagem tocou algo em você, se quer caminhar nessa jornada de autodomínio e expansão, faça parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal para que possamos crescer juntos, compartilhando caminhos que elevam a alma e fortalecem o espírito. Aqui você não está sozinho. Aqui você encontra o espaço para ser visto, para ser ouvido, para ser transformado. Desperte sua força, desperte sua verdade, desperte para o que você realmente é.